Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu disse que quando retornássemos hoje, eu traria comigo o pão e o cálice. O meu aqui já se encontra. Tenho o cálice junto aqui, tenho também o pão. Gostaria de saber, você em casa, você também preparou o seu cálice e o seu pão? Caso você não tenha o suco de uva, que representa o sangue de Cristo, você pode pegar até mesmo um pouquinho d'água numa xícara e um pedacinho de pão, acredito que você deve ter na sua casa. Se de tudo não tiver um pedaço de pão, qualquer outro produto feito com trigo, até uma bolacha você pega e ora comigo no momento da nossa entrega. Eu quero entregar as nossas vidas nas mãos daquele que é o Senhor. Nós temos visto aqui nessa leitura de Apocalipse o quanto é importante nós mantermos a nossa vida nas mãos de Deus, até porque se nossas vidas não estiver nas mãos de Deus, onde estaremos? O que faremos nós? Porque vai chegar o dia, nós vimos, que o juízo de Deus vai começar sobre a terra. E o juízo não será uma catástrofe, não será algo inesperado que aconteceu, não será uma reação da natureza ou uma reação involuntária da natureza, não. Todas as coisas que aconteceram, segundo a visão que João teve, até aqui no Apocalipse, todas elas aconteceram porque Deus permitiu, Deus provocou, Deus autorizou e Deus ordenou que aquilo acontecesse. O que nós precisamos entender é que Apocalipse, aqui está falando do juízo de Deus, o julgamento de Deus. Capítulo 6 em diante vai começar a falar do julgamento de Deus e as pessoas sendo penalizadas por causa da rejeição com que rejeitaram ao Filho de Deus. Rejeitar o Filho de Deus é a pior rejeição que alguém possa fazer em sua vida. Nós precisamos amar a Cristo, dedicar as nossas vidas a Cristo, servir a Cristo em espírito e em verdade. Hoje nós vamos ler o capítulo 10 de Apocalipse. Ele vai dizer para nós que um livro foi trazido do céu por um anjo, mas ainda falta uma trombeta. Vocês viram no capítulo de número 9, no finalzinho do capítulo 8, fala dos três ai. Ai, 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 diz o texto sagrado. Ai dos que habitam na terra, porque quatro trombetas já soaram e faltam três trombetas que serão acionadas. Nós já vimos duas trombetas, que é a quinta trombeta, que abriu-se o abismo. Vimos também outra trombeta, a sexta trombeta, que tocou e houve também perseguição, tá? E morte, tá? Perseguição e morte. O anjo do abismo foi solto. Agora falta a sétima trombeta a soar. E a sétima trombeta está no capítulo 11, no versículo 15. Portanto, vamos ler o capítulo 10, que vai nos contar mais alguns acontecimentos durante a grande tribulação. A grande tribulação é um período que antecede o juízo. O juízo de Deus já iniciou nessa grande tribulação e aqui as pessoas já começam a ser penalizadas. E diz então o texto sagrado, vamos ler juntos assim. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar,
e o esquerdo sobre a terra. Deu para entender? E clamou com grande voz, quando ruge um leão. Não sei se você já viu o rugir de um leão, e talvez você já ouviu na internet, é uma coisa, mas se você ouvir pessoalmente, é estarrecedor. O rugir de um leão, quando clamou, os 7 trovões imitaram suas vozes. Então, esse anjo veio e colocou um pé no sol e outro, aliás, um pé, diz aqui, colocou seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, ok? E clamou como ruge o leão. E quando ele clamou, 7 trovões imitaram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir suas vozes, eu ia escrever. Ele ia escrever a visão que ele teve. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não escrevas. Então aqui nós temos aqui algo que vai acontecer que não foi revelado ao ser humano. João ia escrever a visão que ele teve e o anjo disse: sela, não escreve. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Ou seja, está chegando, é chegado o momento, é chegado a hora. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas e os seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Vamos entender isso aqui, tá? O que quer dizer isso? Calma aí. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi. Na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Aqui seria o Senhor mandando que fosse dito às pessoas o que está por acontecer, o que vai acontecer, o que ainda nós não compreendemos tudo, né, que está por vir, e aí nós vamos entender aqui. Bom, primeira coisa interessante, pelas características apresentadas, nós acreditamos que esse anjo seja o próprio Senhor Jesus Cristo, pela sua característica forte que ele se apresentou. Estava vestido como a nuvem e quando menciona nas Escrituras, a nuvem faz referência à glória e ao retorno do nosso Senhor, que voltará nas nuvens. O arco por cima da sua cabeça nos faz lembrar a aliança que Deus tem com o ser humano. Bom, ao descer do céu, o Senhor Jesus trouxe um livrinho aberto na mão. Ou seja, vamos dizer que este anjo seja o Senhor Jesus, que representa o seu direito de exercer o juízo sobre os rebeldes. Este livro contém todos os direitos proféticos, reais e sacerdotais de nosso Senhor e Redentor, além do restante das revelações e do juízo de Deus. O que nós precisamos fazer? Entender a palavra. Aqui João teve uma visão, porque naquele tempo nós não tínhamos a Bíblia. A Bíblia não estava compactada, como nós temos hoje a Bíblia pronta.
Naquele tempo, as profecias estavam soltas e espalhadas. Graças a Deus que alguém pegou com inteligência essas escrituras, fez a união desses livros e colocou em sequência de forma que nós podemos entender. O próprio Espírito Santo trabalhou isso. O Senhor Jesus tem o direito de exercer o juízo sobre a terra. João precisava experimentar por si mesmo aquilo que iria dar para as outras pessoas. O evangelho é doce, mas se você o rejeitar, a consequência será amarga. Ou seja, a pessoa vai pagar com a própria vida aqueles que rejeitam a palavra do Senhor Deus. Tá? E eu tenho certeza, como diz aqui, para nós que cremos na palavra de Deus, ela é doce, ela é maravilhosa. Agora, se você rejeita a palavra de Deus, aí ela se torna como se fosse amarga. E aí não adianta esforço humano para tentar salvar a sua vida. O que você precisa entender é o que já está escrito. Como João foi tentar escrever, Deus disse: não, já está escrito, sela o livro. O que precisa saber já foi determinado. O que você e eu precisamos saber já está escrito. Agora nós precisamos examinar essa palavra, porque muitas pessoas ainda precisam ser salvas, precisam ter um encontro com Deus. Para o homem de Deus, ou para a pessoa que crê na palavra de Deus, transmitir aos outros aquilo que Deus está fazendo é como algo maravilhoso, é como algo doce, né? Por outro lado, é amargo saber que, embora haja tanta luta e esforço para salvar os perdidos, muitos perdidos sofrerão a condenação eterna. Sabe por quê, gente? Porque muitos são aqueles que rejeitam o Salvador, que rejeitam o Senhor Jesus. E o que mais me entristece é que muitas pessoas hoje, elas estão renegando a igreja, elas estão desistindo da igreja, elas estão abandonando a sua fé em Cristo por causa de mau testemunhos de homens gananciosos, maldosos, presunçosos, arrogantes, sem temor a Deus, que vive mais por amor às coisas materiais do que por amor às coisas espirituais. Lamentavelmente, hoje nós temos visto mau testemunho de muitas pessoas que se dizem de Deus. Você e eu precisamos abraçar a nossa fé genuína e pura na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero orar com vocês agora e quero convidar você para esse momento, que é o momento de você tomar a ceia na sua mão e dizer: Pai, te dou graças, porque eu tenho o privilégio hoje de me alimentar da palavra, de viver da palavra, de estar na presença do Senhor. Vamos levantar o nosso cálice e orem comigo agora. Pai Celestial, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu tenho a grata satisfação de, neste momento, colocar diante de Ti, Senhor, a vida de todas as pessoas que estão orando comigo agora. Senhor querido, Senhor amado, santo e poderoso, te dou graças porque o Senhor disse: isto é o meu corpo que será partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, e todas as vezes que beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então aqui estamos nós, mais uma vez, participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Levante o pão e diga assim comigo: Senhor Jesus, diga com fé, Senhor Jesus, comendo deste pão, eu recebo a vida de Deus em meu corpo. Contigo
viverei para sempre, mesmo após a minha partida desta terra. Contigo eu estarei na eternidade. Te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Amém. Pode comer. Senhor Jesus, bebendo deste cálice, eu recebo a vida de Deus em mim. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Lava minha alma, purifica-me, santifica-me, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Te dou graças, meu Pai. Este cálice é o símbolo da nova e eterna aliança. O sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Eu declaro, Senhor, que todos aqueles que comerem e beberem serão abençoados. Sim, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode beber do cálice. Glória a Deus. Oh, muito obrigado, Senhor. Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição. Nós somos daqueles que crê para a conservação da alma. Nós andamos contigo, caminhamos contigo, Senhor, e procuramos cada dia viver em tua presença. Obrigado pela vida de todos que participaram conosco agora, comendo deste pão e bebendo deste cálice. Que a vida deles se transforme nas mãos do Senhor, com a vida de bênção e de vitória. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Maravilhas. Eu vou terminar nosso devocional aqui, convidando você então para o capítulo 11. Amanhã, capítulo 11, e nesse capítulo 11 nós vamos saber o que vai acontecer. Nós temos aqui as duas testemunhas e nós temos a sétima trombeta que estará sendo acionada. Então não falte ao devocional de amanhã. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até nosso próximo encontro.